Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 16 de setembro, a igreja nos convida a celebrar a memória de dois grandes santos na igreja. São Cornélio e São Cipriano, que por meio do exemplo desses grandes homens, do testemunho de suas vidas doadas, possamos também nós doar a nossa vida livremente, por amor a Cristo e aos irmãos. Por isso, iniciemos este momento traçando sobre nós o sinal do cristão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje se encontra em São Lucas, capítulo 7, versículos de 31 a 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: com quem irei comparar os homens desta geração? Com quem eles se parecem? São como crianças que se sentam nas praças e dirigem aos colegas dizendo: tocamos flauta para vós e não dançastes. Fizemos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista, que não comia pão, nem bebia vinho, e vós dissestes que ele está com um demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e vós dizeis: ele é um comilão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos ouvir brevemente a história de São Cornélio e São Cipriano. Cornélio morreu em 253. Foi pontífice e pastor de alma grande e misericordiosa. Muito trabalhou pela reconquista e reconciliação dos cristãos que tinham cedido às perseguições e, ao mesmo tempo, defendeu a unidade da igreja contra os cismáticos novacianos, confortado pela solidariedade de seu grande amigo Cipriano. Morreu exilado pelo imperador Galo e foi sepultado no cemitério de Calisto. Cipriano nasceu em 210 e faleceu em 258. Convertido do paganismo em 245, foi ordenado bispo de Cartago em 249. Entre os expoentes máximos, junto com Tertuliano, em seu magistério, deu notável contribuição à doutrina sobre a unidade da igreja, reunida em torno da Eucaristia, sob a direção do bispo. Morreu mártir na perseguição de Valeriano. Seus nomes estão mencionados no cânon romano. Assim, amados irmãos e irmãs, olhando para o Evangelho de hoje, nós percebemos que neste Evangelho, Jesus queria indicar aos homens desta geração sua falta de coerência. Muitas vezes vivenciamos assim. Muitas vezes também estamos nesta mesma situação. A eles Deus enviou dois grandes profetas da vinda iminente do reino, João Batista e ele mesmo, nosso Senhor Jesus Cristo. Os dois tinham o que hoje em dia chamamos de estilos diversos no modo de pregar e anunciar. João era um asceta declarado, jejuava rigorosamente e nunca bebia vinho. Os seus ouvintes usavam esses traços ascéticos para declarar as advertências de João, dizendo:
ele está com um demônio. Era assim que era visto então este homem, que procurava entregar a sua vida consagrando ao Senhor por meio então destas renúncias. Jesus, por outro lado, se aproximava das pessoas, identificando-se com elas, partilhando a sua vida para poder comunicar-lhes a boa nova. Os ouvintes de Jesus usavam esses traços tão diferentes daqueles de João para também descartar os ensinamentos dele. Ele é um comilão, um beberrão, amigo dos publicanos e dos pecadores. Era isso que se dizia então a respeito de Jesus. Jesus os respondeu por sua resistência, comparando os amados irmãos e irmãs hoje no Evangelho a crianças que nada ou ninguém podiam satisfazer. Sempre encontravam uma justificativa para não prestar atenção. Mas, de fato, como ele explicou, Deus está falando tanto por meio de João, quanto por meio de suas palavras. Os dois eram emissários da divina sabedoria, do amor de Deus em nossa vida. São Cipriano e São Cornélio entregaram sua vida por amor a Cristo. São Cipriano, convertido do paganismo. Alguns detalhes até trazem que ele era um bruxo declarado. Converte, abandona toda a sua vida anterior e passa a testemunhar a sua vida em favor a Cristo, lutando pela unidade da igreja e doando a sua vida livremente por amor a Cristo e aos irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.